Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulo 24 e 25. No 24, de 3 de janeiro de 1900, a paz. Continuo a ver-me toda cheia de misérias, e não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim que meus grandes pecados tinham me merecido que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. Oh, que morte cruel é este pensamento para mim, e mais, pensamento mais impiedoso que qualquer morte. Não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz. Perder aquele do qual depende minha vida e do qual me vem tudo bem, vem todo bem. Tudo pode viver. Como pode viver sem ele? Como poder viver sem ele? Ah, se eu perder Jesus para mim, tudo acabou. Com estes pensamentos, senti uma agonia de morte. Todo o meu interior transtornado, porque amava Jesus, e ele, num lampejo de luz, manifestou-se à minha alma, dizendo: Paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. E como um relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pecadora, e em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo perder-te a ti, e nem sequer queres que me perturbe ou me inquiete. E se o faço, fazes-me entender que eu mesma afasto-me de ti, porque com a paz me encho de Deus e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. Ó meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque quaisquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. Aqui a Luísa nas lamentações costumeiras dela, nesses primeiros volumes, e Jesus vem falando da paz, 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 vem com essa luz na inteligência dela e fala para ela não perturbar-se, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. A alma que possui a paz possui Deus, a alma que possui Deus possui a paz. Então, a inquietação é sinônimo de falta de Deus, de ausência de Deus, de distância de Deus. E o contrário, a paz, ela revela Deus, ela comunica Deus, ela manifesta Deus. Então é importante que a gente observe como está o nosso interior. Está inquieto? Está perturbado? Está triste? Como foi até falado no, em uma das palestras do Congresso, que a tristeza, ela revela que Deus não está. É uma ausência de Deus, a tristeza. Então, a gente observando, não que a gente vá buscar estar se policiando, buscar estar se olhando, mas ao mínimo a perturbação, a mínima fadiga interior, tudo isso é interior, porque externamente, às vezes, a nossa vida está de cabeça para baixo, as coisas estão acontecendo, as disposições estão vindo, as circunstâncias estão acontecendo, e pode ser que em volta de nós o caos esteja acontecendo, mas lá dentro, lá no interior, que é onde o Senhor quer habitar, é onde Ele quer residir, morar, se manifestar, lá é a paz que deve reinar. Se a paz reina, logo o Senhor também está reinando. E a Luísa vai reconhecendo isso. Ela fala lá da impertinência, falando que Jesus é impertinente. Na verdade, é que ela está falando alguns disparates. Mas ela está nesse período ainda. Mas uma coisa que ela reconhece no final, que qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar nem me perturbar. Então, quer dizer, independente do que aconteça, não pode nem se perturbar, nem se inquietar.
mas que Ele quer, Deus quer que ela esteja assim, cada um de nós esteja numa perfeita calma e paz, porque só assim que vai realmente comprovar que Deus está dentro da alma, está junto com a alma. E no capítulo 25, de 5 de janeiro de 1900, efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, sentia-me sair de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus. Mas como me via cheia de pecados diante de sua presença, em meu íntimo senti um forte desejo de me confessar com nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a ele, comecei a dizer minhas culpas, e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim com um rosto cheio de tristeza, me disse: Minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso e mortífero à alma. E não só ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma. E junto com ela adoecem as virtudes que tinha adquirido. Que arma mortal é o pecado. Só o pecado pode ferir e matar a alma. Nada mais pode danificá-la. Nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão só o pecado. Enquanto dizia isto, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou a sua mão direita, abençoada, e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: Assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes, e isto mais ou menos segundo as disposições da alma. Assim opera a virtude do sacramento. Pareceu-me que minha alma recebia nova vida. Depois que Jesus me deu a absolvição, não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dadas as graças. E é um trecho maravilhoso, importantíssimo para que a gente compreenda de uma vez por todas os efeitos maléficos do pecado e os efeitos benéficos do sacramento da confissão, mas também de acordo com a disposição da alma que recebe a absolvição. Então, ela está ali se sentindo pecadora, cheia de pecados, e veio nela um desejo íntimo de se confessar com Jesus e contar para ele a situação que ela estava. E ele se dirige a ela, mas com o rosto cheio de tristeza. E ele vai dizendo para ela: Minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso, mortífero à alma. E não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Então, o Senhor está falando claramente: se o pecado é grave, é como se fosse um abraço venenoso e mortífero à alma. Não só envenena, mas leva a alma à morte. E não somente a alma, mas as virtudes que, se a alma tem alguma virtude, essas virtudes também vão serem envenenadas e vão murchar e vão morrer também. Já se o pecado é venial, é um pecado leve, é um pecado do dia a dia, mesmo sendo leve, ele fere, é aquele abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma. Não pode não levar a alma a morrer, mas que vai debilitando, vai adoecendo, vai tornando ela ali ferida, isso é certo. E também, não só a alma, mas as virtudes vão enfraquecendo, vão ficando, vão secando, vão ficando desnutridas. Então, a alma e as virtudes que a alma tem, possui, vão também recebendo esses efeitos, se não mortífero, mas de adoecimento, de enfraquecimento, de entorpecimento. E a alma vai se debilitando. E pode chegar ao ponto de, se a soma desses pecados veniais forem em números grande, em quantidade, pode chegar a matar. Porque tem até uma comparação que alguns pregadores fazem de pegar lá uma pedrinha pequena. Uma pedrinha pequena, ela não tem poder de matar uma pessoa, a não ser, claro, que se ela atinja o local mortífero. Mas, né, uma pedrinha pequena ali, ela pode machucar a pessoa, mas não vai matar. Mas pega um caminhão, uma caçamba cheia de pedrinhas pequenas, ou até mesmo de areia, porque areia são minúsculos pedacinhos, como se fossem minúsculas pedrinhas.
Então, pega lá uma caçamba cheia de areia, despeja em cima da pessoa, uma caçamba cheia de pedra e despeja em cima da pessoa, e ela fica lá debaixo para ver se ela não morre. Ela sufoca e morre. Então, um pecado grave é algo grandioso e mata. Pode, se a alma não se converte, se a alma não confessa, não se converte, não se arrepende, leva a alma à morte e as virtudes também. Assim também os pecados veniais, se eles forem se somando, eles fazem também com que a alma vai se debilitando de tal forma que chegue a morrer. Porque, às vezes, os pecados veniais leves ali, se eles forem sempre sendo confessados na missa, porque a missa tem também esse poder de perdoar. Se a alma também se arrepende no momento do ato penitencial de se arrepender dos pecados veniais, ela também é perdoada ali. Então, também fica zerada, assim como na confissão. Mas se a alma não se arrepende, continua sempre cometendo as mesmas, caindo sempre nas mesmas debilidades, nos mesmos pecados e não se arrepende, porque o arrependimento ele não tem que estar unicamente associado ao pecado grave. Os pecados veniais também necessitam do arrependimento, precisam da contrição, precisam do reconhecimento do mal que causam. Mesmo aquele pecado mais que parece que não tem importância, que não tem nada a ver, que a maioria dos pecados, até mesmo grave, muita gente fala, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é de nada. Então, por não considerar de nada, vai se somando. E as pessoas muitas vezes não se arrependem. E isso vai fazendo, não só que a alma vai, essa doença vai adoecendo, mas vai endurecendo o coração. Muitos pecados veniais, a soma deles vai fazendo com que pecados veniais não arrependidos, não sendo encarado realmente como faltas, como ofensa a Deus, mesmo que seja mais leve, mas é ofensa a Deus. Todo pecado é ofensivo a Deus, e Jesus fala isso. O, se o pecado é leve, ele tem o poder de matar, se venial, ele vai fazendo, vai adoecendo, vai enfraquecendo a alma, mas ele fala que a arma mortal é o pecado. Então, independente se é venial ou se é pecado grave, é uma arma mortal. Pode que não mate na hora, pode que leve tempo, os pecados veniais, pode que leve tempo, mas ele vai enfraquecendo de tal forma a alma que ela chega a morrer também. Nada mais nada mais danifica a alma do que e torna a alma ignominiosa, odiosa diante de Deus, do que o pecado. É o pecado que danifica a alma, é o pecado que torna a alma ignominiosa e odiosa diante de Deus. Não são as fraquezas por causa da natureza humana, as debilidades por causa da natureza humana, mas o pecado. O pecado é tudo aquilo que afasta de Deus, é tudo aquilo que ofende a Deus. Uma criatura ser fraca, uma criatura ser débil, uma criatura ser limitada, quando ela não é deliberado, as atitudes, as ações, não tem deliberação nenhuma. Não é ofensivo a Deus, porque faz parte da natureza, demonstra que a criatura é um nada e precisa de Deus, demonstra a necessidade e a dependência de Deus, mas se aquela debilidade, aquelas falhas, aquelas limitações leva ela a ofender a Deus, então isso vai fazendo com que a alma seja envenenada aos poucos, contaminada aos poucos, adoecendo aos poucos, enfraquecendo e chegar ao ponto de morrer. E então é isso, é importante a gente ter, né? Então, assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá vida e cura das feridas. Então, os sacramentos, eles são remédios, e o sacramento da confissão é um remédio extraordinário, é aquele remédio que cura e que, ao mesmo tempo, ele não só cura, como ele é como se ele fosse um vitamínico, não só um remédio que cura, mas um vitamínico que rebustece a alma, fortalece a alma, dá vigor para a alma vencer as, as, a, aquela, aquelas as doenças, como ele fala ali do ferimento que o pecado venial vai causando e o pecado mortal envenena mesmo, a alma dá o abraço de morte. A confissão tem esse poder de curar, de restaurar, de regenerar e de fortificar a alma para poder ela continuar e assim não ser mais uma criatura ignominiosa diante de Deus, repelente a Deus, mas que seja alguém que atraia a Deus, que cative a Deus, que Deus se volte para ela, queira estar com ela.
e queira, inclusive, habitar na alma. Então é isso. Amém, Fiat.